Bem-vindos ao IFENEM. Vamos falar sobre a Revolução Industrial. A primeira questão que se coloca é o próprio conceito de revolução nas ciências humanas. De maneira bastante simplificada, a revolução é entendida como mudanças, como algo que provocou mudanças bastante profundas na sociedade em que tal evento ocorreu. Nesse sentido, podemos entender a Revolução Industrial como a mais marcante revolução dos últimos 10, 11 mil anos. Isso porque há uma outra revolução com alcance semelhante em termos de profundidade, que é a Revolução Neolítica, que ocorreu há cerca de 12 mil anos, mas essa é uma outra história. Então, um primeiro ponto marcante é que, no nosso tema, a Revolução Industrial, ela foi sim uma revolução. Isso porque ela acarretou mudanças muito substanciais nos espaços, nas sociedades em que ela se apresentou. O início da Revolução deu-se na Inglaterra da segunda metade do século XVIII. E esse é o tema da nossa primeira aula aqui de História Contemporânea, exatamente porque o mundo contemporâneo, na periodização tradicional que nós usamos ainda no Ocidente, ele se constrói a partir de três grandes revoluções. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o que é amplamente conhecido como Revolução Americana. Todas elas se deram na segunda metade do século XVIII. A Revolução Industrial, por sua vez, ela é sui generis, no sentido em que ela não tem uma data muito marcante, como nós pensamos a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, ou como a simbólica data da tomada da Bastilha em França, já que ela é uma revolução em que ocorrem várias transformações técnicas que modificam as formas produtivas, e essas modificações ampliaram os seus espaços, as relações de trabalho, a aceleração da relação de produção, consumo, enfim, várias consequências que nós vamos discutir aqui ainda nesse momento. Então, destacaria que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra. Poderíamos pensar uma data, que é um vício dos historiadores, mais aberta, mais flexível, algo entre 1780 e 1820, quando as mudanças foram longe demais para que a gente não pudesse entender esse fenômeno como uma revolução. E aí viria a questão, por que na Inglaterra? Porque a Inglaterra foi pioneira nesse processo de ruptura com muitos elementos do mundo chamado de moderno, início dos tempos contemporâneos, ou, outra linguagem, da modernidade. Ora, a Inglaterra dispunha de vantagens comparativas, evidentemente, né? Mas quais seriam elas? Uma primeira vantagem é pensar que a Inglaterra dispunha de mão de obra, tanto em quantidade quanto em qualidade, para o trabalho na fábrica, para o trabalho novo que se colocava na maquinofatura. Isso porque, desde o século XVI, tornou-se prática corriqueira na Inglaterra o chamado cercamento dos campos, em que as terras que eram comuns aos trabalhadores rurais, os servos e os senhores, elas passavam a ser cercadas de forma abrupta, com o uso da força, né, por barões, por nobres ingleses, criando dificuldades para essa parte da população rural, de camponeses, de trabalhadores servis. E muitos deles acabavam indo para a cidade. Desde o século XVI se tornou uma prática recorrente. Instalados nas cidades, em número considerável, eles se tornaram uma mão de obra que poderia ser aproveitada pelos novos empreendedores que vão usar das invenções, das máquinas que vão sendo desenvolvidas nessa segunda metade do século XIX. A quantidade desses trabalhadores permitia o barateamento da mão de obra. Então você tem uma mão de obra
tem a mão de obra disponível, existe uma mão de obra barata e, como eu havia dito, uma mão de obra apta. Apta em que sentido? O trabalho urbano da fábrica é um trabalho rotinizado, enfadonho, é um trabalho outro, bastante distinto do trabalho no campo, do trabalho rural. Mas esse tempo rotinizado da cidade já era um tempo vivido por gerações passadas dos ingleses que migravam para o espaço urbano desde, como havia dito, o século XVI. Portanto, trata-se de populações já nascidas na cidade e não no campo e assim aptas a trabalhar nessa nova forma de trabalho, né, ligada ao tempo da máquina, um tempo outro, e rotinizado, como havia dito, bastante distinto de uma França ou do Sacro Império Germânico, onde o mundo rural continuava dando todos os sentidos maiores para a economia, até mesmo para a vida desses micropoderes, né, para o exercício desses micropoderes, dos barões, dos senhores rurais. Ora, mas há outras questões, evidentemente, não é? A matriz energética fundamental das máquinas vem de uma fonte que é o carvão, da qual a Inglaterra possuía jazidas, né, naturais. Além disso, a Inglaterra dispôs de recursos de maneira precoce. Há um jargão na historiografia, nós falamos o acúmulo primitivo de capitais. A gente poderia pensar um marco, desde a República Inglesa, os tempos de Oliver Cromwell, quando o Estado inglês toma medidas que irão favorecer o desenvolvimento mercante da Inglaterra. A mais conhecida dessas medidas foi o Ato de Navegação de 1651, que criava restrições para o transporte de produtos para além da ilha, né, de produtos do continente, sobretudo europeu, para a Inglaterra, estabelecendo uma regra em que apenas navios ingleses ou navios da origem do produto poderiam levar produtos importados pela Inglaterra para a Grã-Bretanha. Isso criou facilidades no processo de lucro, né, nas atividades mercantes na Inglaterra. Uma outra questão que é assintosa para que a Inglaterra passe por essa revolução de maneira precoce é a questão política. A Inglaterra, ela ainda no século XVII, ela vive uma experiência inédita, que é uma revolução política na qual o rei Charles Stuart, né, Carlos I, ele foi condenado à pena capital e a pena foi executada. O rei de Inglaterra, ele é decapitado em praça pública no ano de 1649 e talvez mais importante que isso, e a efêmera República Inglesa, é o fato de que essas revoluções políticas no século XVII, falo no plural porque tem um primeiro momento chamado de Revolução Puritana e um segundo momento, a Revolução Gloriosa, que construiu um modelo político na qual o rei perdia a dimensão que no continente ele ainda possuía, uma dimensão que na ciência política nós chamamos de Estado absolutista, em que o rei detém pessoalmente todo o poder. Não é? Agora, com a Revolução Inglesa, essas revoluções políticas, né? A puritana e a gloriosa, constrói-se um modelo político em que o parlamento passa a deter um poder mais efetivo. E o parlamento na Inglaterra era formado também por muitos homens de uma nobreza progressista, homens de negócios, a chamada gentry. O poder saía das mãos do rei e construía-se ali o moderno parlamentarismo. Homens de negócio se apoderam do poder de Estado e vão tomar decisões políticas no sentido de abrir caminhos para que os seus negócios fossem cada vez mais lucrativos. É nesse sentido, por exemplo, que o Estado inglês arranca da Inglaterra, o Estado inglês arranca de Portugal um importante tratado, conhecido na terrinha como Tratado de Panos e Vinhos, também chamado de Tratado de Methuen, que é um tratado amplamente vantajoso para os comerciantes ingleses e para os produtores de tecidos da Inglaterra. Uma série de outras ações do Estado continuariam
levando as possibilidades de desenvolvimento econômico na medida em que a Inglaterra angariava mercados no mundo. Enfim, a Inglaterra reuniu as condições para realizar a mais impactante revolução dos últimos 10 anos na história. Quais condições foram essas? Ela possuía jazidas de carvão, a Inglaterra possuía uma mão de obra qualificada, numerosa, apta para o trabalho rotinizado da cidade e barata. A Inglaterra dispunha de recursos para investir nisso, seus capitalistas, seus empreendedores possuíam esses recursos disponíveis e ainda a Inglaterra tinha condições políticas que facilitaram em tudo, não é, a alocação desses produtos a partir da Revolução Industrial em mercados tão distintos quanto a China, quanto Cape Town, quanto o Brasil, com a óbvia, né, abertura dos portos em 1808. Agora, nós pensaríamos, talvez a questão mais importante quando se discute a Revolução Industrial, qual seja, por que ela é uma revolução, né? Quais as consequências dessa revolução? Ora, a mais significativa, para que a gente pense por que ela representa um corte, né? Para que a gente possa pensar num novo período, um período contemporâneo chamado assim, é que ela inaugurou um tempo em que as mudanças se tornaram permanentes. Essa é a grande questão. A partir da Revolução, nada mais permaneceu, da Revolução Industrial. Ela inaugurou um tempo em que tudo passou a mudar o tempo todo. As sociedades humanas, grosso modo, elas tenderam, historicamente falando, a um conservadorismo. É claro que elas estavam sempre sujeitas a mudanças, mas muitas vezes, quando, por exemplo, estudamos as sociedades ocidentais do período medieval, nós observamos um tempo longo, é o que a historiografia francesa se habituou a chamar de longue durée, né? Você olha ali por 300 anos, 400 anos, e as mudanças são muito escassas, né? Há uma percepção de continuidade para os homens daquele tempo, né? Alguém que vivesse na França no século XII ou antes, no século X, no século XI, não percebia que as coisas estavam mudando, porque eram mudanças muito lentas, né? A partir da Revolução Industrial, isso muda radicalmente. Os humanos percebem, desde então, as mudanças se dando no seu próprio tempo de vida. Então, essa é a primeira grande mudança a partir da Revolução Industrial que permanece até hoje, o que inaugurou um tempo em que tudo passou a mudar o tempo todo, um tempo de mudança permanente. Essa é talvez a questão mais significativa. Podemos pensar uma outra questão que é, para muitas leituras, o início do capitalismo. Nesse sentido, o capitalismo só começaria a partir da indústria. Há leituras divergentes, é verdade, mas há muitas leituras que colocam o surgimento do capitalismo só a partir da Revolução Industrial, e aí essa realidade que compõe, né, as relações de trabalho, as relações sociais dentro do universo do capitalismo. Embora seja uma simplificação, não deixa de revelar alguma questão, que é você pensar o grupo que vai deter os mecanismos de produção, que nós vamos chamar de capitalistas, e os indivíduos que vão dispor apenas da sua mão de obra, chamados de proletários. Nos primeiros tempos, a partir da Revolução Industrial, nós temos uma expoliação muito grande desse trabalho, não é? As condições de trabalho na Inglaterra, nas cidades que se industrializaram, nas primeiras décadas, não que isso tenha acabado, mas nas primeiras décadas é muito acentuado as péssimas condições de trabalho, em que o operário se submetia a jornadas de 15, 16 anos, o trabalho infantil. Há pesquisas que apontam para uma expectativa de vida baixíssima entre os operários ingleses, em torno de 23, 24 anos, abaixo, diga-se, do Paleolítico.
Então, outro grande desdobramento da Revolução Industrial é criar essa sociedade polarizada entre os capitalistas, que detêm os mecanismos de produção, as fábricas, e os proletários, que vão se submeter a jornadas extenuantes e a trabalhos, a salários irrisórios. Essas péssimas condições de trabalho, claro que também com outros elementos, né, da cultura, acabaram levando os ingleses a organizar os primeiros movimentos operários, os primeiros movimentos proletários da história, combatendo essa situação de miséria a que eles estavam submetidos. O primeiro movimento registrado na história inglesa de um ensaio de organização proletária é conhecido como movimento ludista. O ludismo teve seu ápice entre 1812 e 1814. Ele ocorreu antes, ocorreu depois, mas entre 1812 e 1814 a gente tem um momento áureo. Qual era a forma, o modus operandi, né? A forma de ação dos ludistas? Eles são conhecidos também como quebradores de máquinas, porque eles chegavam em bandos de centenas de pessoas e destruíam as fábricas, né? Numa reação à destruição, diga-se, como Thompson ressaltou nos seus estudos, uma reação à destruição do modo de vida daqueles indivíduos, né? Um modo em que agora eles perdiam o controle sobre o próprio tempo. E essa é uma das consequências também da Revolução, que eu vou falar logo adiante. Além do movimento ludista, que era reprimido de forma veemente pelo Estado inglês, inclusive com punições com pena capital para os indivíduos presos e condenados por essa atividade, nós vamos ter o movimento da carta, conhecido como cartismo, que tem início em 1838, nessa mesma Inglaterra, claro. O movimento da carta tinha reivindicações basicamente políticas. Em 1838, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, o voto era o típico voto liberal do século XIX, um voto censitário, em que se exigia do cidadão, para ser eleitor, no caso inglês, duas condições: escolaridade e renda. Os operários não cumpriam nenhuma das condições e eles começam a lutar efetivamente por democracia. No caso inglês, desde o movimento da Carta em 1848, eles buscavam espaço legal para poder atuar no mundo da política, pensando que assim, entrando nesse cenário, eles poderiam reverter as péssimas condições em que viviam naquela Inglaterra. Poucos anos depois, começa a haver a organização dos primeiros sindicatos, né, que vão ter lutas mais setoriais por categorias, é o chamado trade unismo. Mas continuaria aqui enumerando os aspectos mais visíveis ou mais profundos, né, das mudanças a partir da Revolução Industrial. Uma delas é a alienação do trabalhador. Né? Em que sentido? No sentido em que ele perde o domínio técnico, né? Ele é incapaz agora de transformar a matéria-prima em produto acabado, como os artesãos, seus antecessores, eram capazes. Agora, com a especialização, ele ficará responsável por uma ínfima atividade e que não dá conta do todo. Então, o trabalhador está desprovido da técnica de transformação da matéria-prima em produto acabado, além de perder também. E Thompson ressalta que essa questão motivou muitos ludistas perder também o quê? O controle sobre o próprio tempo, porque agora o operário tinha que entrar no tempo da máquina. Tem o horário para entrar, o horário para refeição mínimo, o horário para sair, passando uma jornada muito extensa dentro das linhas de produção. Então, tudo isso faz parte dessa alienação do trabalhador, em que ele perde o domínio da técnica, o controle sobre o próprio tempo. O que mais a gente poderia apontar, né, como consequência? A produção em série, que o mundo da fábrica vai estabelecer, e ao mesmo tempo a padronização. Você produz em grande quantidade, em série, e vai buscar o consumidor desse produto. E ao consumir o mesmo produto, vai havendo um processo de
padronização mesmo dos indivíduos. À medida em que esse universo ocidental ganha espaço, né, na conquista da África, da Ásia, a gente pode perceber uma ocidentalização do mundo. E lembro aqui de uma fala de Antonil, num livro de 1703, aqui no Brasil, um jesuíta, em que, no diálogo que ele tem com o indígena fala para ele, Antonil, que ele era do mesmo povo que aquele índio que lhe fala. E Antonil fica sem entender e o índio explica: o povo comedor de mandioca. Os portugueses no Brasil se adaptaram à lógica da terra, né? E a mandioca será conhecida como pão da terra e amplamente substituirá o trigo. E na visão simplória, mas não menos rica, do indígena, ele via o Antonil, um jesuíta português, como parte do mesmo povo, porque come a mesma coisa. No universo da indústria, nós vamos ter humanos em todo o mundo que não só se alimentam dos mesmos alimentos, vestem os mesmos tipos de roupa, com o mesmo corte, etc., etc., gerando um amplo processo de padronização. Podemos apontar também que há um deslocamento como nunca antes da vida econômica para a cidade. É claro que em muitos lugares, em muitos espaços geográficos na história, cidades tiveram um papel decisivo na história econômica, né? Muito ligado ao comércio, como é o caso da cidade de Atenas, por exemplo, ou em outros períodos, como na Idade Média, a cidade de Veneza, de Gênova, de Pisa, de Ferrara, que foram cidades que despontaram também na atividade econômica, mas até a Revolução Industrial, grosso modo, salvo exceções, o mundo rural dava o tom, né, da vida econômica nas sociedades humanas. A Revolução Industrial que definitivamente vai inverter esse cenário. A princípio, claro, na Inglaterra, mas à medida em que esses modos, né, de organização vão se espalhando, isso vai acontecer em quase todo o mundo. No Brasil, por exemplo, é só nos anos 50 do século XX, quando nós tínhamos o presidente Juscelino Kubitschek, na presidência da República, claro, que nós vamos ter essa inversão da população urbana, que falo de população, tá? Da população urbana ser maior que a população rural. Essa é uma mudança que vai se dando a partir do processo de industrialização. Industrialização e urbanização caminharão juntas, né, a partir do início dela na Inglaterra no final do século XVIII. Então poderemos falar em urbanização, poderemos falar em aumento demográfico, como também nunca antes na história, porque o aumento produtivo foi bastante expressivo e, enfim, tudo isso, né, somado, de fato, vai ter um impacto monstruoso nas formas de organização da sociedade humana e, sem dúvida, a Revolução Industrial é um marco para a gente pensar um outro período da história que, como disse na nossa historiografia, será chamado de história contemporânea. Obrigado.